Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Arena. Pois é, a SAF segue rendendo o noticiário rubro-negro. Não queria falar mais sobre SAF, acho que SAF só quando a gente realmente tiver vontade. Só que o deputado Marconi Amaral deu entrevista, concedeu entrevista à Rádio Sociedade AM. Inclusive aqui eu mando meu abraço à equipe da Sociedade que conduziu muito bem a entrevista. Tem algumas aspas importantes, eu vou reagir a esse vídeo agora. Mas antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo, compartilha, dá aquela fortalecida, já estamos próximo ali, já estamos na barreira dos 33 mil inscritos. Então, imagino eu, que até ao final de julho, ao final de junho chega aos 33 mil, mas eu quero contar com você aqui no canal sempre. Me chamo Ítalo Oliveira, sou aqui do Arena Rubro Negra, produzo conteúdo há 16 anos, então quero ter você aqui no canal para dar uma fortalecida. Sem muitas delongas, vamos ao vídeo, vamos ouvir a entrevista. Lembrando que assim, foi uma entrevista de aproximadamente uma hora com o Marconi lá. Só que ele durante a programação, teve propaganda, teve entrada de Noel, enfim. Não foi uma hora líquida, né? Foi uma hora bruta. Líquida deu mais ou menos 20 minutos. Separei três perguntas que foram feitas. Uma pergunta foi basicamente de apresentação de Marconi para o assunto que a gente quer tratar, não vale muita coisa. E uma outra foi para despedida. Então separei as três que de fato se falou sobre SAF, certo? Então é uma entrevista que deu mais ou menos aí uns 19 minutos. Vamos conferir agora o que foi que o deputado falou sobre SAF, né? Então vamos conferir. A gente sabe que tem um processo em andamento, que é a criação da SAF. Estão sendo discutidos lá, teve workshop recentemente, discutido modelo de SAF, de tudo que vai acontecer, da forma que o Vitória quer essa SAF, como vai ser feita, ainda vai ser apresentado, o Conselho Deliberativo, Fiscal, tudo mais. Teve movimento Vitória SAF, onde, pelo menos a informação que eu tenho com você, foi procurado por essa sua ligação que tem com o Catar e seu nome terminou sendo colocado até no workshop lá na reunião. Conta pra gente como é que isso chegou até você, como é esse comportamento, se você tem esse contato só com o movimento Vitória SAF ou com o próprio Esporte Clube Vitória, através de Fábio Mota ou mais alguém da direção. Conta pra gente como o Marconi Amaral entrou em toda essa história. Boa pergunta de Wilton, viu? Boa pergunta de Wilton. Vamos conferir a resposta de Marconi. Bom, Wilton Matos, Magrini, Marcos, agradeço muito o espaço que vocês estão dando, porque nos últimos dias, através do meu trabalho parlamentar, eu não tenho acompanhado tanto o futebol, mas essas mensagens e essas notícias que saíram aí me preocuparam um pouco, porque o objetivo primeiro era justamente de a gente colaborar o máximo possível Me preocuparam um pouco? com o Vitória, e algumas coisas não deveriam ter saído da forma que saíram, mas Mas as coisas não deveriam ter saído como saíram. Lembrando que, assim, só para deixar claro, né? A informação a respeito do QSI, ela não surge no workshop, né? Ela surge numa nota publicada pelo movimento Vitória SAF 2 dias antes, né? Surgiu no dia 3, com a data, a possível data em dezembro, e o workshop foi no dia 5. Antes, basicamente, todas as postagens com relação a QSI, inclusive no mês de abril, se bem me lembro, e maio, teve uma publicação que o próprio Marconi fez uma reunião com o grupo Movimento Vitória SAF. Então, assim, não foi uma movimentação que surgiu no workshop, mas foi pré-workshop. quero dizer aqui para toda a torcida rubro-negra e para toda a imprensa de que o movimento SAF é um movimento legítimo, movimento de torcida, Mas foram eles que falaram primeiramente sobre o QSI. movimento liderado por uma pessoa muito coerente, Concordo. O Daniel realmente é muito coerente. equilibrada, que é o Daniel, o cara que tem uma vida ilibada, o cara que é preparado, estudado nessa questão do movimento sobre a SAF, tanto no Brasil como no exterior.
e que me procurou, né, juntamente com o Ney Campelo, que é um amigo, um cara também muito preparado a nível esportivo, junto com também os ex-atletas, Fernando Almeida, Flávio Tanajura, também são pessoas que são apaixonadas pelo Vitória, crescemos ali no Barradão, né? Nós temos uma relação umbilical com o Vitória, isso é muito importante dizer para o torcedor, e até para as pessoas que às vezes não entendem a manifestação de ex-atletas. O ex-atleta, ele passa ali sua infância, sua adolescência dentro de um clube, sendo acolhido pelas tias da cozinha, pelos diretores, pelo presidente, pelos treinadores. Então, o que você vive dentro de um ambiente familiar crescendo, nós vivemos no Vitória. Então, é praticamente impossível você não ter essa relação umbilical, mesmo tendo a carreira em outros lugares depois, que é normal. Então, dito isso, fui procurado, né, pelo Daniel, falando da necessidade da SAF, combinando com os meus pensamentos também, o meu desejo, porque vejo claramente que não há outra alternativa hoje no futebol mundial, não era só no futebol brasileiro. E o Brasil está muito atrasado relacionado a isso. E nós podemos ter aí oportunidades, né, que possam estar ajudando o nosso rubro-negro. Me coloquei à disposição. Deixei claro que antes mesmo de ele chegar eu já tinha objetivos relacionados a voltar ao mercado do futebol. Já tenho algumas reuniões agendadas no próprio Catar. Hoje mesmo pela manhã recebi uma ligação muito importante relacionada a essa movimentação de objetivos pessoais a nível de projetos meus, e que se o Vitória assim achar que deve, se o Vitória autorizar, eu posso e tenho a total condição de estar intermediando aí contatos junto com os representantes máximos da QSI, que é a Qatar Sport Investment, que hoje é um dos maiores fundos soberanos em futebol, juntamente com o City. Tem um detalhe aqui, acho que vocês não captaram. Quando o Daniel publica a nota, ele fala que Marconi precisa de uma pessoa que seja representante do clube para poder estar também na comissão. O Marconi só não teria a condição de negociar porque não é representante legal. O que Marconi está querendo aqui eu quero ser o representante legal, preciso da autorização do Vitória. E no momento, pelo menos nessa resposta, ele fala que precisa do clube. Ele basicamente está dizendo o seguinte: me dê autorização para eu negociar. Se negociar, bacana, legal, como faz parte de todo negócio, qualquer negócio que você faz, obviamente que se ele conseguir fechar, a comissão vai para ele, né? Assim é natural, é do futebol, faz parte do futebol, ele fez o trabalho, ele consegue. Mas em nenhum momento ele fala, assim como o Daniel também falou, como o Daniel deixou claro, que precisava de uma pessoa do clube. Tanto que Daniel no workshop ele fala de Thiago Noronha, que se propôs a ir, e ele também convida André Sica. No caso de Marconi, não. Marconi tá querendo que ele vá. Tem uma diferença aí em termos de discurso. É o dinheiro árabe mais cobiçado do mundo, né? E nós temos essa oportunidade tranquilamente de tentar ver se há uma possível parceria para o nosso Vitória. Eu digo isso com muita tranquilidade, Magrini, porque nós não temos a condição de estar perdendo as oportunidades que o mercado está colocando. A SAF hoje é uma realidade. Nós estamos vendo no nosso arquirrival, o Bahia, com o dinheiro árabe, sem limite. O dinheiro árabe eu conheço bem, conheço a cultura árabe, morei 11 anos, vivi perto dos árabes, fui naturalizado, então eu sei como funciona o dinheiro árabe, sei como funciona o relacionamento com o árabe, sei também que existe uma briga geopolítica relacionada ao dinheiro do City, que é do Emirados Árabes, juntamente ao dinheiro do Catar, que é da QSI. Para vocês terem uma ideia, o PSG foi um projeto colocado justamente para combater o Manchester City na Europa, que é o campeonato mais cobiçado do mundo hoje, que é a Champions League, e depois de tantos anos gastando sem limite, o PSG finalmente consegue o seu objetivo. Então a gente está falando de players aí a nível mundial completamente acima de outros que existem no mundo. O dinheiro árabe é um dinheiro
realmente que quando o árabe se sente convencido do projeto, e aí é um ponto que eu gostaria de deixar claro, Marcos, porque não é um dinheiro que vem para fazer o investimento, ele tem que ser convencido do projeto. E eu me aprofundei um pouco de como foi que o City entrou no Bahia e percebi que o Bahia lutou muito para que fechasse a parceria com o City. Foi realmente um trabalho fantástico. E nós pensamos da mesma forma como o movimento da torcida, como o movimento SAF, que eu aderi porque acredito que esse é o caminho para que o Vitória se torne competitivo a nível estadual e a nível nacional. Não há outro caminho. Então, dito isso, eu me coloquei à disposição, né, dentro das minhas possibilidades, já que eu também tenho minhas atividades parlamentares, tenho meus compromissos, eu não posso abandonar os meus compromissos, mas de qualquer forma o Vitória é uma paixão, é algo que eu tenho, né, muito dentro da minha vida, e me coloquei totalmente à disposição. Se caso o Vitória entender que é pertinente essa movimentação, se a gente tem a condição de ajudar, estou à disposição do Vitória. Então, minha posição como ex-jogador, Magrini, Wilton e Marcos, é uma posição de me colocar à disposição do Esporte Clube Vitória, dentro do que eu tive de conhecimento, dentro de uma proximidade com um dos maiores investidores de futebol do mundo, é me colocar à disposição para poder ajudar o clube de qualquer forma. Queria que você falasse um pouco. Tem um negócio interessante sobre essa questão da geopolítica. O que é que tem de interessante? O Citigroup, ele surge em 2013. Foi fundado em 2013. Certo? E aí ele adquire, obviamente, uma série de clubes. Hoje, por exemplo, de clubes, ele tem 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clubes, certo? E o QSI, ele compra o PSG em 2011. Inclusive a negociação ela é feita em junho, ele compra 70%, depois em março, compra em junho de 2011, ele faz a primeira aquisição. Em 2012 ele compra mais 30%, fecha com 100%, e aí somente anos depois que ele vende, ele realiza parte do percentual, se não me engano, acho que foi 12%, para um grupo americano. Mas o Citigroup ele surge depois que a QSI compra o PSG. Então foi o City investe depois a QSI, certo? Vamos seguindo para a próxima pergunta. Dos modelos diferentes que hoje tem da SAF. Por exemplo, o presidente Fábio Mota já declarou em alguns momentos que o modelo que tem hoje do Fortaleza seria o modelo ideal para o Vitória. Seria o clube com 51% contra 49% do investidor. Você acredita que existe ainda, por exemplo, numa sede dessa, de trazer um grupo de fora, essa possibilidade delas de acontecer é maior ou menor? Ou você acredita que quem chegar aqui para investir vai querer ter a maioria no percentual? Olha, primeiro, no âmbito de negócios, você colocar o seu dinheiro para outra pessoa administrar é muito difícil, é muito complicado. Né? Nós estamos falando de um business que é um business de alto valor no futebol. O futebol movimenta bilhões. Então, levar 49% para um investidor, é muito difícil você pegar um investidor com esse apetite todo para entrar em um clube. Eu, particularmente, não gosto do modelo SAF que tem no Fortaleza. Os players grandes, como o próprio City, eu vou falar do dinheiro árabe, que é o dinheiro que eu conheço muito e sei qual é o caminho que eles têm. O dinheiro árabe, ele gosta de entrar para competir. Isso é verdade. E aí eu vou fazer uma correção. O Citigroup, ele foi fundado em 2013. Só que o time Manchester City foi comprado em 2008. Então, só fazendo a correção, eu tinha me confundido entre 2013 e 2008, mas foi isso. O Manchester City foi comprado em 2008, mas o grupo City, quanto MCO, foi criado em 2013. E a QSI compra o PSG em 2011 e 2012. Certo? Só para deixar claro aqui no vídeo,
Mas é basicamente isso. Os caras, quando entram para poder investir, entram realmente para ganhar dinheiro. Não pra perder, não. Vamos seguindo. Ele não gosta de entrar para ser participante de um clube. Não é o pensamento do árabe, não pensa dessa forma. Apesar de ter, por exemplo, o clube na Europa, o Braga, por exemplo, a QSI tem uma participação mínima. Calma lá. A UEFA não permite que você tenha. Até permite, né? No caso do Girona, não permite que você seja majoritário em 2 países, 2 clubes. Então, por exemplo, o City não tem um percentual tão elevado, né? Se bem me lembro, deixa eu até dar uma pesquisada aqui para não falar besteira. Mas no Braga, deixa eu ver aqui, participação, não sei de cabeça, obviamente eu vou pesquisar aqui agora. Mas no Braga, aqui achei já. O grupo City tem 100% do Manchester City e 47% do Girona, certo? 47% do Girona e 100% do Manchester City. Na Europa, eles não permitem que o mesmo grupo, que o mesmo MCO, seja majoritário em 2 clubes. Então você pode ter vários clubes, mas você é majoritário em um e minoritário em vários. No caso, por exemplo, do QSI, ele é majoritário no PSG, hoje está em torno de 88%, e no Braga eles compraram 21% e depois finalizaram a operação com 29%. Tentaram comprar a Sampdoria, no final acabou não dando certo. Mas é por conta disso que ele é minoritário no Braga e majoritário no PSG. O Grupo City, por exemplo, ele é majoritário no PSG e minoritário no Girona. Por que essa limitação? Vem da UEFA, né? A UEFA não permite que, por exemplo, 2 clubes ligados ao mesmo MCO se tenha o mesmo dono. Ligado ao mesmo MCO, dispute a Champions. Então, por exemplo, o Girona disputou, ele tem 47% do City, 100% do mundo. Eu acho que eu consegui explicar. Se me enrolei, comenta embaixo. Pequena, né? Mas não é esse o apetite dos árabes. Os árabes eu conheço. Ou eles entram para ser o melhor, para gastar ilimitadamente, ou eles dificilmente ali conseguem ficar feliz com uma parceria dessa. Então eu acho que o ideal é a SAF dando controle para o investidor, com um apetite de competição, com um apetite de mostrar que o time pode ser campeão a nível nacional. Eu acho que, na minha opinião, como torcedor do Vitória, eu não quero Vitória. Rapaz, o olho cresceu, viu? Ser campeão a nível nacional. Quero, viu? Quero. Sendo bem estruturado e não ganhando título. Eu não quero Vitória vendendo, eu estou falando como torcedor agora, não estou falando nem como empresário. Não quero ver o Vitória recebendo aqui 49% que seja, ou 20% ou 30% de um investidor, estruturando o clube, deixando o clube todo organizado, mas sem ganhar título. Porque não é esse o apetite para quem vem ser minoritário. O apetite para quem quer ganhar, para quem quer competição, é um apetite alto, um apetite de ter o controle, como nós estamos vendo no nosso arquirrival, que está bem próximo da gente, e nós estamos sentindo a cada ano o investimento aumentando, vai continuar aumentando, e, logicamente, os títulos vão ser disputados, sem sombra de dúvida. Então, eu acho que o ideal é que o Vitória, primeiro, mostre o apetite de ter uma SAF de investimento. Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que, até o momento, como eu falei, são 4 anos que sancionou a lei SAF. Nós já temos diversas SAFs no Brasil, algumas deram errado, outras estão dando muito certo, e quem deu certo está lá ganhando o título. Botafogo, por exemplo, né? Ganhou o título da Libertadores, título nacional também. Mas você acha que o modelo de SAF hoje, se questiona muito o modelo de SAF do Botafogo pelo texto e termo estrutural do clube? Porque é um modelo que ele não sanou o que tinha de débito referente ao passado do Botafogo, trouxe tudo para a associação e hoje ele investe muito. Mas no momento que decidir sair, em algum momento, pode ter isso aí uma bola de neve. Nós temos Mais ou menos, valeu. Mais ou menos. O que acontece? Nem necessariamente as dívidas vão ser da associação para a SAF. Porque quando você constitui a SAF, você manda para lá os direitos ligados ao futebol. A ideia é você realmente ter uma SAF zerada.
inclusive foi isso que o Sica falou na Shop, que não faz sentido o Vitória iniciar através do CA, porque o Vitória CA já tem dívida. Você precisa começar com zero. E você partindo do zero, você tem que ter, obviamente, o que é que você transmite? Você transfere futebol, você transfere propriedade intelectual, você transfere também propriedade física, o direito de terra, né? E é isso que você transfere para a SAF, em termos gerais. Só que a dívida, ela permanece na associação, e aí você tem dois modos: ou você paga essa dívida, ou você vai transferindo 20% da sua receita mensal, anual, enfim, da SAF para a associação, para que ela consiga se manter e consiga também pagar dívida. Então não necessariamente é isso. Agora, o problema de Textor é que o clube dele é um clube satélite, né? Contrata o jogador no Botafogo, que não tem fair play, o jogador vem, joga ali uma temporada e sai. O problema de Textor é esse, não necessariamente a questão das dívidas. A questão das dívidas pega mais por Cruzeiro. Aqui, até para tomar um cuidado, nós tivemos duas SCAs aqui, que foram o Bahia com o Opportunity e o Vitória com o Excel, e que deixaram um rombo muito grande para as equipes. Eu, inclusive, participei, né, desse momento, ali em 97, quando nós, inclusive, fomos a Palma de Mallorca, na Espanha, participar de um torneio. Buscar Petkov. Foi o jogo, joguei aquele jogo contra o Real Madrid, nós tomamos 5-1, se eu não me engano. E Petkovic entrou no segundo tempo, acabou com o jogo. Acabou. Inclusive eu tava jogando e não deu pra marcar o gringo, não. Meu amigo, muito meu amigo Pet. Melhor você vir pro meu lado. Pois é. Mas hoje é um momento completamente diferente, né? Em todos os níveis. A nível de legislação, né? A nível da estabilização da lei SAF e a nível também de mercado internacional. É completamente outro momento. A gente vê aí o mercado asiático tomando conta economicamente não só do esporte, mas de todos os setores no mundo. Dou o exemplo da China, dou o exemplo do Oriente Médio, onde eu vivi, que hoje é o centro de logística mundial. O mundo hoje vive através de Dubai, do Catar, da Arábia Saudita. Né? Então, não só a nível de logística, mas como petróleo e gás. Então, vejo isso claramente. Na minha opinião, a SAF ela tem que ser uma SAF para um investidor com apetite de vencer, de ganhar títulos, de investir em jogadores. Dessa forma, lógico, com as proteções necessárias que o clube precisa para não se prejudicar no futuro. E eu estou falando aqui de um player, que é o player árabe, que eu conheço, que é um player extremamente agressivo a nível de investimento. Haja vista o que a gente já falou aqui, PSG que acabou de ganhar, foram anos para o PSG ganhar e gastou tudo que poderia gastar, colocando inclusive o melhor ataque do mundo, que foi Neymar, Messi e Mbappé. O ataque mais caro do mundo, o time mais caro do mundo, e não venceu naquele momento, mas a insistência em investimentos acabou trazendo aí a Champions League para o PSG. Então, essa é a minha opinião, Marcos. Eu acho que a SAF, se o Vitória tiver interesse em ser SAF, de investimento e não SAF gerencial, eu acredito que tem que ser com o investidor com apetite de vitórias. Gente, por esse fundo de investimento, que esse que quando vai ligar diretamente com o Paris Saint-Germain, né, aí campeão, ganhou a Champions League, então até para o torcedor que quer rivalizar, isso aí seria excepcional. Mas a pergunta foi essa, Marconi, se você vê atrativos no Vitória como um todo para atrair um grupo de esporte. Olha, Wilton Matos, eu acho que o Vitória hoje é um clube que interessa a muitos players, a muitos investidores. O Vitória tem uma estrutura fantástica. Né? O Vitória, repetindo o que eu falei sobre Fábio Mota, nos últimos anos vem se equilibrando muito. É realmente um clube que chama a atenção. Né? Agora, os investidores com maior apetite são investidores que você tem que conquistar. Não é porque você é bom que você vai ficar na cadeira sentado esperando o que aconteça. Você tem que ir atrás, você tem que realmente elaborar um projeto ousado para poder vender para um player do apetite que nós estamos falando, que é da QSI, né, que é um investidor muito forte. E isso não quer dizer que a QSI, inclusive, vai lá e vai aceitar. Não é isso. O que a gente está aqui, o que eu me coloco à disposição e vim aqui pela primeira vez falar sobre isso, sobre esse tema, é que como torcedor apaixonado pelo Vitória,
pela relação que eu tenho no Catar, pela minha história no Catar, como naturalizado catari, eu estou à disposição do Vitória, caso o Vitória entenda que é necessário e que tenha vontade de buscar um player desse tamanho. Então esse é o objetivo. E lamento, quero aqui até deixar bem público, Magrini, lamento essa exposição desnecessária, muito desnecessária. É mesmo? Vamos lá. Necessária, entendeu? Que eu acho que faltou aí uma habilidade do próprio clube em mandar. O clube não. Só registrando aqui. E quem divulgou a primeira nota a respeito da KSI foi o Movimento Vitória SAF. O clube em nenhum momento veio ao público falar que estava negociando com a KSI. Em nenhum momento o clube citou nada. A nota partiu através do Movimento Vitória SAF, primeiramente com a sua, inclusive com a publicação lá com o Flávio, com o Fernando, com você mesmo, reunião e tal, falou sobre o KSI. A nota depois no dia 3 de junho, falando que vai ter reunião em dezembro, reafirmou no workshop, Siga só fez falar que tinha um almoço. Agora, o clube em si, ele em nenhum momento se posicionou no sentido de ter reunião. Aí tem que se deixar muito claro. Tenho minhas críticas a respeito do Vitória, todo mundo já sabe. Tenho meus elogios, minhas críticas, mas a gente precisa ser justo. Vitória em nenhum momento se posicionou para poder dizer que estava negociando com o QSI. Em nenhum momento. Ter essas relações e essas conversas de forma interna. O clube parte. Concordo totalmente com ele. Tem que ser feito de forma interna. Para um workshop de SAF gerencial com muita propaganda e muita exposição. E trouxe. Aí mais ou menos, né? Aí ele já misturou uma coisa com a outra. Esse tema, né, a nível público, que com certeza prejudica, já está prejudicando. Né? Hoje eu recebi uma ligação do Catar, hoje pela manhã, da SG, que é um dos players aí do mercado de consultoria esportiva, amigos. Recebi notícias sobre, lá no próprio Catar, falando sobre essa movimentação. Opa, chegamos lá. Acho que ele falou que prejudica, né? Mas pelo menos chegou lá. Chegou lá. E não tivemos nem sequer a base para que a gente comece uma conversa desse nível. Concordo. Então, eu acho aí que eu vim, inclusive, a público porque meu nome foi citado imensamente nos últimos Então, adivinha quem citou? dias. Então, eu tenho a minha obrigação, né, até como pessoa pública e filho do Vitória, sou filho do Vitória, a minha família é o Vitória. Vim a público para poder justamente estar passando essas informações de forma mais coerente, né, para que a gente realmente tenha aí uma sensatez e um equilíbrio. Se o Vitória achar que deve usar essa história lá no Catar para atrair um investidor, eu estou à disposição. Para o queridíssimo deputado Marconi Amaral. Marconi Amaral, deputado estadual e que tem uma história massa. Rapaz, esse é top 1 de repórteres na Bahia. Nosso querido Marcelo Góes. Saudades. Vitória que está nessa empreitada junto aí a SAF, né, o movimento Vitória SAF. Viagem marcada e tudo mais, mas eu quero saber de você, meu querido Marconi, a QSI, né, a Qatar Sports Investments, comprou o PSG em 2 parcelas, né? Se eu não me engano, a primeira foi em 2011, 70% do clube, e os 30% restantes ocorreram em 2012. Eu estou sentindo um pouco de pressa por parte do Vitória em negociar, né? Ainda precisa ter tratativas. Eu estou enganado? Ou será que o rito... Isso aí, mano. Aqui, viu, Marcelo? Eu cheguei no Vitória em 1994, né, ali no Juvenil. Depois fui para os juniores, disputamos várias competições internacionais, campeão nos Estados Unidos, na Holanda, na Alemanha, enfim, tantos lugares. E me profissionalizei em 97. E nossa torcida sempre foi linda, sempre foi maravilhosa. Eu sou da época da Leões da Fiel. Da Fiel, né, nosso Carlinhos, querido Carlinhos. Sou dessa época. Né, então tínhamos uma torcida muito boa, mas eu preciso fazer um testemunho do que eu vi a torcida nos últimos 4 anos, principalmente quando o clube estava na Série C. Algo inacreditável.
né, o que a Imbatíveis faz pelo nosso clube, pelo que a Leões do Chopp, a torcida Rasta, a Camisa 12, essas torcidas organizadas, elas e a própria torcida mesmo, né, sem nominação, o que ela tem feito nos 4 anos para o clube, posso lhe dizer que o sucesso do clube está com um percentual majoritário da torcida do Vitória. Algo que eu nunca vi quando eu era jogador. Vou dar um exemplo. Nós ganhamos do Flamengo em 1998, Copa do Brasil, Hélio dos Anjos, treinador, 5-0. Flamengo de Romário, Palhinha, Júnior Baiano, Zé Roberto. E naquela época, inclusive, o treinador era Paulo Autuori, que me lembrou desse jogo quando foi treinador da seleção do Catar. Foi meu treinador da seleção no Catar. Nós ganhamos de 5-0 no Barradão. Tinha torcida? Tinha. Mas hoje, uma Copa do Brasil contra o Flamengo, meu amigo, eu lhe garanto que no mínimo aí umas 28, 30 mil pessoas dentro do Barradão. Então, a torcida é sim um atrativo impressionante para qualquer investidor. Hoje dá um show. É uma das maiores torcidas do Brasil, sem sombra de dúvidas. Vem demonstrando isso, não só jogos em casa, a gente está vendo aí a volta nossa à disputa de competições internacionais, e a gente percebe a torcida indo junto com o clube para poder torcer. Isso é um outro fato aí que nos deixa muito orgulhoso, né, da nossa torcida, das organizadas inclusive. Então, tenha certeza que o maior patrimônio que o Vitória tem hoje não é direção, não é jogador e jogador, não é a torcida, sem sombra de dúvida. Bom, essa foi a entrevista de Marconi, ainda tem mais um trecho que ele se despede, um outro trecho que ele, antes que ele se apresenta, mas pra gente aqui não ter tanta relevância. O detalhe aí, é assim, ele falou 2 pontos que pra mim me parecem bem interessantes. Primeiro, falou a respeito da relação que ele tem com o Catar. Acho que assim, e ainda ficou perguntas a serem feitas. Inclusive, se esse vídeo chegar a Marconi, eu quero ter você no Arena Cash para te poder entrevistar. E fazer mais algumas perguntas que ficaram aí soltas. Mas assim, temos mais perguntas a serem feitas, mas de forma geral acabou respondendo algumas das nossas perguntas. Agora, me surpreendeu tanto a questão dele jogar a responsabilidade da divulgação do interesse do PSG para o Vitória. E segundo, ele falando sobre essa repercussão que foi negativa, né? Já foi e chamou a atenção. Mas enfim, acho que é mais um passo que a gente dá para a SAF. Sinceramente, a próxima vez que eu quero falar de SAF, eu quero falar com alguma novidade, alguma coisa diferente, pessoalmente especulação sobre, enfim, sobre processo. Não, eu quero falar quando realmente o negócio estiver andando mais. Mas é isso que temos a respeito da entrevista de Marconi. Se você gostou, comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião, a respeito de todo esse burburinho de SAF. Se você não aguenta mais, se você não quer mais saber de SAF, eu quero que você comente aqui embaixo. E é isso, se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, hype esse vídeo, compartilha aí. Já foi, até a próxima.